Em diferentes partes do mundo, existem ilhas que rompem com a ideia que normalmente se tem sobre elas. Alguns não são paraísos tropicais ou pontos turísticos, mas antes cenários de fenômenos naturais estranhos, histórias humanas surpreendentes ou paisagens formadas de formas invulgares. Cada uma destas ilhas demonstra como a natureza e as pessoas se podem adaptar a condições extremas ou inesperadas. Alguns surgiram de mudanças no mar ou na terra. Outros foram transformados por acidentes históricos, e outros simplesmente desafiam toda a lógica no seu modo de existir. Compreendê-los permite-nos compreender a extensão da diversidade do planeta e como ambientes isolados podem criar situações únicas. Ao longo deste passeio, iremos explorar ilhas onde a vida, a geografia e a história seguiram caminhos diferentes do habitual. O que torna estas ilhas tão diferentes e que segredos guarda cada uma delas? Bem-vindo a Mundare. Vamos começar. Ilha Migingo. Sobrepopulação no Lago Vitória. Localizada nas águas orientais do Lago Vitória, a Ilha Migingo constitui um dos exemplos mais extremos de elevada densidade populacional num espaço de pequena dimensão. Com uma superfície de apenas 2.000 metros quadrados, alberga aproximadamente 500 pessoas, formando um assentamento permanente caracterizado por construções de chapas metálicas sobrepostas e ruas estreitas. A importância estratégica do Migingo reside na abundância de perca do Nilo, um grande peixe predador nativo dos sistemas fluviais africanos, nas águas que o rodeiam. Este recurso, de grande valor comercial, tanto a nível local como internacional, motivou a progressiva fixação de pescadores, principalmente do Quênia e do Uganda, que ocuparam a ilha com habitações improvisadas e desenvolveram uma economia baseada exclusivamente na pesca. As condições de vida em Migingo são precárias. A ilha não dispõe de sistemas de esgotos, distribuição de água potável e serviços médicos permanentes. A eletricidade provém principalmente de geradores individuais. A infraestrutura mínima disponível inclui pequenas lojas, oficinas de reparação de redes, esquadras de polícia duplicadas, uma queniana e outra ugandesa, e alojamento básico para visitantes temporários. Desde meados da década de 2000, que a ilha tem sido alvo de uma disputa territorial entre o Quênia e o Uganda. Ambas as nações reivindicam a soberania sobre o território, o que levou à coexistência de forças policiais de ambas as nacionalidades numa pequena área, no meio de um clima de tensão diplomática latente. A economia de Migingo gira exclusivamente em torno da pesca. A captura e comercialização diária da perca do Nilo sustenta a comunidade e gera uma dinâmica constante de atividade. O comércio é realizado na própria ilha ou por transporte para mercados maiores no continente. O impacto ambiental do povoamento no ecossistema do lago é notável. A pesca excessiva ameaça a sustentabilidade das espécies locais e a gestão inadequada dos resíduos polui as águas próximas. Estas questões têm atraído a atenção das organizações ambientais, embora os esforços de preservação sejam prejudicados pela falta de uma resolução formal de soberania. Pirâmide de Ball, um monólito no Pacífico. Localizada a mais de 590 quilômetros a leste da Austrália, a Pirâmide de Ball é uma pilha de rochas que atinge uma altura de 561 metros, o que a torna a estrutura rochosa mais alta deste tipo no mundo. A formação é o remanescente erodido de um antigo vulcão em escudo que surgiu há cerca de 7 milhões de anos. A superfície da pirâmide é íngreme e praticamente desprovida de vegetação, exceto algumas saliências onde sobrevivem espécies de plantas adaptadas a condições extremas. As expedições humanas ao seu cume foram poucas devido às dificuldades técnicas e às condições climatéricas adversas que prevalecem no Pacífico aberto.
A descoberta mais significativa ocorreu em 2001, quando os investigadores encontraram uma população sobrevivente do inseto pau gigante, uma espécie considerada extinta. Esta colônia, localizada num mato isolado, promoveu programas de conservação centrados na reprodução em cativeiro e na eventual reintrodução no seu habitat original, a ilha de Lord Howe. Numa perspectiva geológica, a pirâmide de Ball oferece um estudo de caso sobre os processos de formação, degradação e erosão das estruturas vulcânicas oceânicas. Além disso, o seu ambiente marinho, formado por recifes de coral na sua base, alberga uma notável biodiversidade de peixes e corais. O acesso à pirâmide é restrito para proteger o seu frágil ecossistema e garantir a segurança dos visitantes. Faz parte do Parque Marinho da Ilha Lord Howe e está sob rigorosa regulamentação ambiental. A pirâmide de Ball é um exemplo excepcional da resiliência de formas geológicas e espécies biológicas em condições extremas, representando um enclave único para a investigação científica. Ilha Christmas. A migração do caranguejo vermelho. A Ilha Christmas, localizada no Oceano Índico, a 1.400 quilômetros da costa australiana, é palco de uma enorme migração animal liderada pelo caranguejo vermelho, Gecarcoidea natalis. Todos os anos, com a chegada da estação das chuvas, dezenas de milhões de caranguejos emergem das florestas do interior e deslocam-se em direção à costa para se reproduzirem. Esta migração sincronizada, guiada pelas fases lunares e marés, transforma completamente a dinâmica da ilha durante várias semanas. O processo de migração envolve a travessia de estradas, trilhos e áreas urbanas, pelo que as autoridades implementam encerramentos temporários, pontes especiais e barreiras para proteger os animais. Esta cooperação entre humanos e animais selvagens é essencial para o sucesso reprodutivo da espécie. Cada fêmea põe até 100 mil ovos nas águas do oceano, contribuindo para o ciclo ecológico marinho. As larvas nascem no mar e, após várias semanas de desenvolvimento, regressam à terra como caranguejos juvenis, completando o ciclo de vida. A Ilha Christmas, com uma área de 135 km², tem mais de 60% da sua superfície protegida como parque nacional. No entanto, enfrenta ameaças ecológicas significativas, como a proliferação da formiga amarela louca, uma espécie invasora que se alimenta de caranguejos adultos. Foram implementados programas de conservação e controlo de espécies invasoras para proteger a migração. O evento tornou-se também uma atração turística, gerando receitas para a comunidade local e financiando esforços de preservação. Além dos caranguejos vermelhos, a ilha alberga espécies como o caranguejo dos coqueiros e é alvo de investigação científica focada nos mecanismos de navegação dos animais. A migração dos caranguejos vermelhos da Ilha Christmas é um fenômeno ecológico único, vital tanto para o equilíbrio do ecossistema da ilha como para a conservação do seu patrimônio biológico. O Olho, a ilha giratória da Argentina. No delta do Paraná, uma região de pântanos e canais localizada na província de Buenos Aires, na Argentina, encontra-se uma formação geográfica invulgar conhecida como El Oro. É uma ilha com um formato quase circular perfeito, que gira em torno do seu próprio eixo dentro de uma lagoa também circular. Este fenômeno, registrado através de imagens de satélite desde 2003, tem despertado o interesse dos cientistas e do público em geral devido à sua singularidade. A ilha tem um diâmetro de aproximadamente 120 metros e desloca-se dentro de um canal de água que a envolve completamente. As imagens de arquivo revelam que o olho mudou continuamente de posição ao longo dos anos, embora mantenha o seu formato regular. Esta dinâmica deu origem a várias hipóteses sobre a sua origem e funcionamento, incluindo teorias naturais e explicações alternativas mais especulativas.
Do ponto de vista geomorfológico, El Oro pode ser explicado pela ação combinada das correntes de águas subterrâneas, da sedimentação e da erosão diferencial. Propõe-se que um fluxo constante de água, quando afeta assimetricamente a base da ilha flutuante, gera um movimento rotacional gradual. Este fenômeno seria semelhante ao que faz girar os discos de gelo nos rios de água fria, onde a corrente erode as bordas das placas de gelo, conferindo-lhes uma forma e movimento circulares. Ilhas dos Gatos. Sobrevivência e prosperidade. Felina no Japão. No Japão, existem várias ilhas pequenas onde os gatos superam os humanos em número, formando comunidades únicas que têm atraído a atenção internacional. Entre elas estão Aoshima, na província de Ehime, e Tashirojima, na província de Miyagi. Estas ilhas, conhecidas como Nekoshima ou Ilhas dos Gatos, representam exemplos únicos de como a relação entre humanos e animais pode moldar a dinâmica social e econômica de um ambiente isolado. A origem das populações felinas nestas ilhas remonta a meados do século XX. Nas comunidades dedicadas principalmente à pesca, os gatos foram introduzidos para controlar infestações de ratos que ameaçavam navios e mantimentos de seda utilizados para fazer redes de pesca. A ausência de predadores naturais, aliada ao costume local de alimentar os animais, permitiu que as populações de gatos crescessem exponencialmente. À medida que as atividades pesqueiras tradicionais declinavam devido às mudanças econômicas e demográficas, as ilhas viviam um êxodo humano. Muitos jovens migraram para cidades maiores em busca de melhores oportunidades de emprego, deixando para trás comunidades envelhecidas e em declínio. Os gatos, por outro lado, continuaram a proliferar, preenchendo o vazio deixado pelo declínio da população humana. Atualmente, em ilhas como Aoshima, estima-se que os gatos superem os humanos numa proporção de 6:1. O cotidiano gira em torno da presença dos felinos. Cais, ruas e casas abandonadas são habitadas por colônias de gatos de diferentes cores e tamanhos. Embora não exista um programa formal de gestão da população animal em todas as ilhas, os residentes e voluntários ocasionais alimentam e prestam cuidados básicos aos animais. A sobrevivência dos gatos está intrinsecamente ligada à relação cultural que os ilhéus mantêm com eles. Na tradição japonesa, os gatos são considerados portadores de boa sorte e prosperidade. Esta crença reforçou o cuidado comunitário com os felinos, especialmente em tempos em que outras fontes de bem-estar econômico eram escassas. Com o passar do tempo, o caráter único das Ilhas Cat atraiu a atenção dos turistas e dos meios de comunicação social. A chegada de visitantes, inicialmente espontânea, tornou-se uma importante fonte de rendimento. Serviços de transporte, pequenas lojas de souvenirs, cafés temáticos e alojamentos rústicos surgiram para servir quem procura a experiência de viver com gatos em ambiente natural. O aumento do turismo trouxe novos desafios. A gestão de resíduos, o controle das doenças felinas e a preservação do equilíbrio ecológico tornaram-se preocupações prioritárias. Em algumas ilhas, foram implementados programas de esterilização para controlar o crescimento populacional de gatos sem recorrer a reduções drásticas nos efetivos. Foram também estabelecidos códigos de conduta para os visitantes, promovendo uma interação respeitosa com os animais e com o meio ambiente. As ilhas enfrentam também vulnerabilidade inerente às alterações climáticas e aos desastres naturais. Em 2011, o terremoto e o tsunami de Tohoku afetaram severamente Tashirojima, embora a ilha tenha recuperado gradualmente graças aos esforços conjuntos dos residentes e das organizações de apoio. A reconstrução incluiu medidas de proteção para os gatos, reconhecidos como parte integrante do patrimônio vivo da comunidade. Ilha Sable.
o crescente do cavalo selvagem. No Atlântico Norte, a cerca de 260 quilômetros a sudeste da Nova Escócia, no Canadá, surge uma fina faixa de areia conhecida por Ilha Sable. Medindo aproximadamente 40 quilômetros de comprimento e medindo apenas 2,5 quilômetros de largura, esta ilha desabitada é famosa pelo seu formato crescente, pelos bancos de nevoeiro persistentes e por uma população de cavalos selvagens cuja existência continua a ser uma fonte de fascínio. A formação da Ilha Sable remonta aos períodos posteriores à última era glaciar, há mais de 15 mil anos. Os movimentos das camadas de gelo e a ação das correntes oceânicas depositaram sedimentos que, combinados com processos de acumulação e erosão, deram origem a este banco de areia flutuante. A ilha não possui formações rochosas e a sua superfície é composta quase na totalidade por dunas e pastagens resistentes ao vento e à salinidade. A ilha de Sable é um ambiente extremo. As tempestades são frequentes e o nevoeiro pode persistir durante dias, reduzindo a visibilidade para alguns metros. Estas condições, combinadas com as correntes traiçoeiras da região, provocaram centenas de naufrágios ao longo da história, o que lhe valeu a alcunha de Cemitério do Atlântico. Estima-se que mais de 350 navios tenham encalhado nas suas costas. A população mais emblemática da Ilha Sable é a sua manada de cavalos selvagens. Estes animais, isolados do continente, desenvolveram uma vida completamente independente da intervenção humana. A teoria mais amplamente aceite sobre a sua origem sustenta que foram introduzidos no século XVIII, possivelmente por colonos europeus, ou como parte de uma tentativa falhada de estabelecer um povoamento permanente. Outra hipótese sugere que alguns cavalos possam ter chegado após naufrágios. Os cavalos da Ilha Sable estão adaptados a condições ambientais adversas. A sua dieta baseia-se principalmente em gramíneas nativas e arbustos resistentes, ocasionalmente suplementados por algas trazidas pela praia. Não tem abrigo natural contra os elementos, o que influencia a sua resistência física e o seu comportamento social. Em 1960, o governo canadiano declarou os cavalos da Ilha Sable como uma população protegida. A sua transferência, domesticação ou qualquer forma de intervenção humana direta é proibida. Esta proteção legal garante que os cavalos continuam a viver na natureza, permitindo aos cientistas estudar os processos naturais de seleção e adaptação num ambiente relativamente fechado. O ecossistema da ilha é frágil. A vegetação desempenha um papel essencial na estabilização das dunas e na prevenção da erosão costeira. A atividade de pastoreio e deambulação dos cavalos na ilha tem um impacto medido que ainda não comprometeu a estabilidade ecológica, embora permaneça sob monitorização constante. A Ilha de Sable também alberga uma biodiversidade notável. É o lar de espécies de aves migratórias, focas cinzentas e diversas plantas adaptadas a solos arenosos pobres em nutrientes. Parte da área é designada como reserva natural, gerida pela Parks Canada, que restringe o acesso e limita as atividades humanas a fins científicos e de conservação. O acesso à ilha é rigorosamente regulamentado. Apenas os investigadores autorizados, o pessoal do Parque Nacional e certas expedições específicas estão autorizados a aterrar, sujeitos à autorização do governo. Não existem infraestruturas turísticas permanentes nem serviços públicos, preservando assim o caráter inalterado do ambiente. Apesar do seu isolamento, a Ilha Sable ocupa um lugar único no imaginário canadiano. Foi tema de investigação biológica, documentários e produções literárias. A imagem de cavalos selvagens a correr pelas dunas sob um céu nublado representa um dos mais evocativos postais naturais do Atlântico Norte. A existência contínua da Ilha Sable e da sua vida selvagem nativa depende da estabilidade do seu ambiente natural. As alterações climáticas, a subida do nível do mar e as alterações nas correntes oceânicas representam potenciais ameaças a longo prazo. Por conseguinte, a ilha constitui um valioso laboratório natural para estudar a resiliência dos ecossistemas costeiros em condições extremas.
Terra das Sete Cores, um fenômeno geológico nas Maurícias. A sudoeste das Maurícias, na região de Chamarel, encontra-se um troço de dunas que, à primeira vista, exibe um espetáculo natural de cores intensas e variadas. Conhecida como a Terra das Sete Cores, esta formação geológica representa um dos fenômenos mais singulares do planeta devido à sua combinação única de tons de vermelho, castanho, violeta, azul, verde, amarelo e laranja. A origem deste padrão de cores está no passado vulcânico de Maurício. Há aproximadamente 2 milhões de anos, as erupções vulcânicas depositaram grandes quantidades de lava basáltica à superfície. Com o passar do tempo, a exposição ao clima tropical e aos processos de meteorização fizeram com que o basalto se decompusesse em minerais argilosos. Os principais minerais responsáveis pelas cores são os óxidos de ferro e alumínio. O óxido de ferro produz tons vermelhos e castanhos, enquanto o óxido de alumínio produz tons azulados e violetas. A separação natural destes minerais, devido às diferenças de densidade e granulometria, gera faixas de cor bem definidas que persistem mesmo após chuvas intensas. Uma característica notável do Seven Colored Earth é a sua capacidade de evitar misturar cores. Embora as dunas sejam constituídas por solos soltos, cada sombra tende a manter-se separada das outras. Este fenômeno tem sido estudado por geólogos e climatologistas, que acreditam que a combinação da composição mineral e de fatores climáticos específicos são responsáveis por esta estabilidade cromática. A área da Terra de Sete Cores não é grande, cobrindo cerca de 7.500 metros quadrados. Apesar da sua pequena dimensão, tornou-se uma das principais atrações turísticas das Maurícias. A área é protegida e vedada para evitar a erosão provocada pelo tráfego humano. Trilhos e plataformas de observação foram criados para permitir que o fenômeno seja apreciado sem danificar o solo frágil. Uma visita à Terra das Sete Cores inclui geralmente uma caminhada pelas florestas circundantes e uma visita às cascatas próximas, como a Cascata Chamarel, que desce de uma altura de quase 100 metros. A integração das atrações geológicas com o meio natural permitiu o desenvolvimento de atividades de ecoturismo sustentáveis na região. Além do valor cênico, a área de Chamarel tem valor educativo. Vários programas de interpretação ambiental explicam os processos geológicos envolvidos na formação da Terra das Sete Cores. Estes esforços procuram aumentar a consciencialização sobre a importância de conservar sítios geológicos únicos e compreender os fenômenos naturais que moldam o planeta. Ilha de Gaiola, a sombra da maldição em Itália. Ao largo da costa de Nápoles, no Mar Tirreno, encontram-se duas pequenas ilhotas rochosas ligadas por uma fina ponte de pedra. Este grupo, conhecido por Gaiola Island, destaca-se não só pela sua beleza paisagística, mas também pela reputação de má sorte que acompanhou os seus sucessivos proprietários ao longo do século XX. A ilha principal alberga uma vila de estilo clássico construída no século XIX. Originalmente, o edifício servia como residência privada e, mais tarde, como centro de atividades marítimas. A arquitetura simples da casa contrasta com a sua localização acidentada em rochas íngremes e águas profundas, características que acentuam a sua aura de isolamento e mistério. O início da fama sombria da Ilha Gaiola está associado a uma série de tragédias que afetaram os seus proprietários. Durante a primeira metade do século passado, vários proprietários morreram em circunstâncias inesperadas pouco depois de terem adquirido a propriedade. Isto inclui mortes por ataques cardíacos, suicídios e acidentes fatais, documentados por registros locais e reportagens de jornais da época. Um dos casos mais conhecidos é o do empresário Otto Grumbeck, que sofreu um ataque cardíaco fatal na ilha. Mais tarde, um rico herdeiro industrial italiano enfrentou a ruína financeira após comprar a propriedade.
O escritor Maurice Yves Sandoz, também proprietário temporário, terminou os seus dias num hospital psiquiátrico. A sucessão de acontecimentos infelizes consolidou a percepção popular de que a ilha estava amaldiçoada. A explicação para estes acontecimentos foi atribuída por alguns a simples coincidências e por outros a factores psicológicos e ambientais. O isolamento da ilha, o seu difícil acesso e o seu sentimento de vulnerabilidade às forças naturais podem ter contribuído para a deterioração do humor dos seus residentes. A falta de serviços públicos e a exposição constante a condições meteorológicas adversas aumentaram o estresse na vida cotidiana da ilha. Geograficamente, a ilha Gaiola está localizada numa faixa costeira instável, propensa a movimentos sísmicos. O risco geológico da região, associado à atividade vulcânica na zona dos Campos Flegreus, reforça a percepção de um ambiente inóspito e imprevisível. Hoje, a cidade está abandonada e em ruínas, com estruturas deterioradas pelo tempo e pelo salitre. As autoridades locais declararam a área parte do Parque Subaquático da Gaiola, uma reserva natural dedicada à proteção da biodiversidade marinha e costeira. O acesso à ilha é restrito, permitindo apenas visitas controladas para atividades de educação e investigação científica. O Parque Subaquático da Gaiola cobre aproximadamente 42 hectares de águas costeiras ricas em flora e fauna marinhas. Inclui ainda vestígios arqueológicos subaquáticos, vestígios de vilas romanas e outras estruturas antigas que testemunham a ocupação histórica da região. Estes elementos contribuem para reforçar a importância cultural e ecológica da zona. A transformação da Ilha Gaiola numa área protegida responde à necessidade de conservar o seu patrimônio natural e de reverter a degradação provocada pela negligência e utilização irresponsável nas últimas décadas. Os programas de restauro ambiental incluem a monitorização de espécies marinhas, a limpeza do fundo do mar e a educação ambiental dos visitantes. Apesar do seu passado trágico, a ilha representa hoje um exemplo de como os espaços associados a narrativas de medo podem ser redefinidos através de projetos de conservação. A Ilha de Gaiola deixou de ser considerada um local de azar para se tornar um local de reconhecido valor ecológico e cultural na região do Mediterrâneo. Vulcão Taal, o lago dentro do lago. No arquipélago filipino, a cerca de 50 quilômetros a sul de Manila, encontra-se o vulcão Taal, uma das estruturas geológicas mais complexas e únicas do planeta. Este sistema vulcânico ativo caracteriza-se por albergar uma ilha dentro de um lago, que por sua vez contém uma cratera com outro pequeno lago no seu interior. Esta configuração geográfica única fez de Taal um objeto de interesse científico e turístico. O lago Taal, que rodeia o vulcão, formou-se após uma série de erupções catastróficas entre há 100 mil e 500 mil anos. Estas erupções provocaram o colapso de uma enorme caldeira vulcânica, que posteriormente se encheu de água proveniente da precipitação e de fontes subterrâneas. No interior deste lago, surgiram novas estruturas vulcânicas, sendo a mais proeminente a Ilha do Vulcão. A cratera principal da Ilha do Vulcão contém o Lago da Cratera, conhecido pelas suas águas verdes e elevada acidez. Esta concentração de ácidos minerais provém da atividade hidrotermal contínua abaixo da superfície, gerando emissões de gases como o dióxido de enxofre e o dióxido de carbono. O Taal é considerado o segundo vulcão mais ativo nas Filipinas, com mais de 30 erupções registradas desde o século XVI. As erupções históricas variaram em intensidade, desde explosões freáticas moderadas a eventos magmáticos altamente destrutivos. A erupção de 1911, uma das mais devastadoras, matou mais de 1000 pessoas
e alterou permanentemente a paisagem circundante. Em janeiro de 2020, o Taal voltou a entrar em erupção após várias décadas de relativa calma. A atividade vulcânica provocou emissões de cinzas que cobriram grandes áreas de Luzon, interrompendo as viagens aéreas e obrigando a evacuação de milhares de residentes. O calor libertado durante o evento evaporou grande parte da água do lago da cratera, expondo fissuras e sedimentos no fundo. A erupção de 2020 destacou o perigo de Taal devido à sua localização numa região densamente povoada. Apesar do seu aspecto sereno, o vulcão apresenta riscos significativos devido à possibilidade de erupções freatomagmáticas repentinas, fluxos piroclásticos e geração de tsunamis lacustres. A monitorização vulcânica na região é realizada pelo Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia, que mantém um sistema de monitorização constante com recurso a estações sísmicas, sensores de deformação do solo e análises geoquímicas de gases vulcânicos. Estas medidas permitem que sejam emitidos alertas antecipados para mitigar os efeitos de futuros eventos eruptivos. O ecossistema do Lago Taal também possui características únicas. É o lar de espécies endêmicas, como o peixe tauilis, o único arenque de água doce conhecido, e certas populações de cobras marinhas que se adaptaram às condições do lago. A biodiversidade do lago está ameaçada tanto pela atividade vulcânica como pela pressão antropogênica da pesca e do turismo. Antes da erupção de 2020, a ilha do vulcão era um destino popular para excursões turísticas. Os visitantes caminharam até a borda da cratera para observar o lago da cratera e as suas fumarolas ativas. O acesso está atualmente restrito devido aos riscos persistentes de atividade vulcânica. O vulcão Taal, com a sua estrutura de lago dentro de lago e história eruptiva, é um exemplo paradigmático dos processos dinâmicos que moldam as paisagens vulcânicas ativas. A sua monitorização contínua e a gestão de riscos adequada são essenciais para proteger as comunidades vizinhas e preservar um dos fenômenos geográficos mais notáveis do Sudeste Asiático. Ilhas flutuantes das Maldivas. O legado dos atóis de coral. O arquipélago das Maldivas, localizado no Oceano Índico, é conhecido pelas suas águas azul turquesa e praias de areia branca. No entanto, a característica mais singular destas ilhas é a sua origem geológica. À primeira vista, muitas das pequenas ilhas parecem flutuar no mar, um efeito óptico derivado da sua formação a partir de atóis de coral. As Maldivas são constituídas por 26 atóis naturais que agrupam mais de 1.200 ilhas. A maioria destas massas de terra surgiu como resultado de atividade vulcânica subaquática. Há aproximadamente 60 milhões de anos, os movimentos tectônicos provocaram o aparecimento de vulcões que, quando entraram em erupção, se elevaram acima da superfície do oceano. Com o passar do tempo, estes vulcões extinguiram-se e começaram a afundar devido ao arrefecimento da crosta oceânica. Durante este processo, as colônias de corais estabeleceram-se nos seus flancos submersos. Os recifes de coral cresceram verticalmente, compensando a subsidência vulcânica e formando estruturas circulares ou semi-elípticas denominadas atóis. Cada ilha das Maldivas é essencialmente a parte emersa de um recife de coral. A acumulação de fragmentos de corais, areia e outros sedimentos marinhos deu origem às atuais superfícies terrestres. Esta dinâmica explica por que é que as ilhas têm uma subida média de apenas 1 ou 2 metros acima do nível do mar, acentuando a sensação visual de que estão a flutuar na água. Do ponto de vista ecológico, os atóis das Maldivas representam ecossistemas altamente produtivos. Os recifes de coral albergam uma grande biodiversidade marinha, incluindo peixes, moluscos, crustáceos e espécies de tartarugas marinhas. A relação entre os corais e as ilhas é vital. Os recifes protegem as costas da erosão e funcionam como barreiras naturais contra as tempestades. O frágil equilíbrio entre recifes e ilhas está ameaçado por vários fatores.
As alterações climáticas provocaram o aumento do nível do mar e da temperatura dos oceanos, fatores que levam ao branqueamento dos corais. A acidificação dos oceanos compromete também a capacidade dos corais formarem as suas estruturas calcárias. Em resposta a estas ameaças, o governo das Maldivas implementou iniciativas de conservação marinha. Foram estabelecidas áreas marinhas protegidas, programas de restauração de recifes e projetos de sustentabilidade do turismo para equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. A arquitetura tradicional nas Maldivas reflete também a adaptação ao meio ambiente. Os edifícios são feitos de materiais locais, como corais mortos, atualmente proibidos, madeira de coco e folhas de palmeira. O planeamento urbano contemporâneo incorpora estratégias de resiliência climática, incluindo o desenho de ilhas artificiais elevadas e a reabilitação de praias através de projetos de recuperação de areia. Um dos projetos mais notáveis neste sentido é Hulhumalé, uma ilha artificial construída para proporcionar um espaço urbano seguro contra a subida do nível do mar. Embora não reproduzam o efeito óptico flutuante das ilhas naturais, estas iniciativas representam tentativas de adaptação aos desafios futuros. A percepção das ilhas a flutuar no oceano contribui para o apelo turístico das Maldivas. Contudo, para além da aparência estética, esta particularidade revela um complexo processo geológico e ecológico que sustenta a vida humana e marinha no arquipélago. Compreender a formação das Ilhas Maldivas e os fatores que ameaçam a sua estabilidade é fundamental para garantir a sua preservação. As ilhas, embora possam parecer claras no mar, estão intrinsecamente ligadas a um ambiente natural delicado que requer esforços constantes de proteção e restauro. Ilha Monuriki, o ícone perdido das Ilhas Fiji. A oeste da ilha principal de Viti Levu, no arquipélago das Ilhas Fiji, encontra-se Monuriki, uma pequena massa de terra rodeada de recifes de coral e águas azul turquesa profundas. Embora desabitada, Monuriki ganhou notoriedade internacional depois de ter sido utilizada como local principal do filme Náufrago, de 2000, protagonizado por Tom Hanks. Monuriki pertence ao grupo de ilhas Mamanuca e cobre uma área de aproximadamente 0,4 km². A ilha é formada por antigas formações vulcânicas e tem uma topografia irregular, caracterizada por praias de areia branca, encostas rochosas e vegetação densa, que inclui espécies endêmicas. Apesar do seu pequeno tamanho, Monuriki alberga uma biodiversidade notável. A ilha é o habitat natural da iguana de crista de Fiji, uma espécie ameaçada. A presença desta espécie motivou iniciativas de conservação destinadas a controlar a introdução de espécies invasoras, como ratos e cabras, que afetam negativamente o ecossistema da ilha. As filmagens de Náufrago geraram um aumento significativo do interesse turístico em Monuriki e nas ilhas vizinhas. Os passeios organizados permitem aos visitantes passear pela ilha, praticar mergulho com snorkel nos recifes próximos e visitar locais de produção cinematográfica. Apesar da atração turística, as autoridades locais implementaram medidas para limitar o impacto ambiental das visitas. Monuriki não tem infraestruturas permanentes. Não existem edifícios, estradas ou instalações de serviço, o que contribui para a preservação do seu estado natural. As visitas são curtas e regulamentadas por programas de turismo sustentável, que incluem a educação ambiental sobre a importância da conservação dos ecossistemas das ilhas. A ilha faz parte da área de conservação de Mamanuca, um esforço conjunto de comunidades locais, organizações não governamentais e do governo das Fiji. Estes programas procuram restaurar habitats degradados, reintroduzir espécies nativas e erradicar espécies invasoras, fortalecendo a resiliência dos ecossistemas face às alterações climáticas. O ambiente marinho em redor de Monuriki é igualmente relevante.
Os recifes de coral adjacentes albergam uma grande variedade de peixes, invertebrados e espécies de corais. Estes ecossistemas de corais desempenham papéis essenciais na proteção costeira, na produção pesqueira e na manutenção da biodiversidade marinha regional. Do ponto de vista geológico, Monurique é um exemplo das pequenas ilhas vulcânicas que surgiram no Pacífico Sul como resultado da atividade tectônica na placa indo-australiana. A interação dos processos de erosão, sedimentação e formação de corais moldou o seu perfil atual. As condições climáticas da ilha são influenciadas por um clima tropical marinho, caracterizado por temperaturas quentes durante todo o ano e uma estação chuvosa que vai de novembro a abril. Estes fatores climáticos determinam os ciclos reprodutivos das espécies nativas e afetam a dinâmica dos recifes de coral. A popularidade de Monurique realçou a importância de equilibrar a promoção do turismo com a conservação ambiental. A experiência desta pequena ilha demonstra como um espaço natural pode ganhar relevância global através da sua inclusão na cultura popular, mas também realça a necessidade de gerir cuidadosamente a sua utilização para evitar a sua degradação. Monurique, para além da sua fama cinematográfica, constitui um refúgio de biodiversidade e um testemunho vivo da complexa interação entre a geologia, os fatores bióticos e a atividade humana nas ilhas do Pacífico Sul. Ilha Runit, a herança radioativa do Pacífico. No atol de Enewetak, parte das Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico, encontra-se a Ilha Runit, um pequeno pedaço de terra que hoje alberga uma das estruturas mais controversas do legado nuclear do século XX, o Runit Dome. Esta cúpula de betão, também conhecida como o túmulo, contém resíduos radioativos provenientes de testes nucleares conduzidos pelos Estados Unidos entre 1946 e 1958. Durante este período, o atol de Enewetak foi um dos principais locais de testes para o desenvolvimento de armas nucleares. Foram realizados mais de 40 testes, incluindo detonações aéreas, subaquáticas e de superfície. Estas explosões alteraram drasticamente o ambiente local, dispersando material radioativo no solo, na água e na atmosfera. Após a conclusão dos testes, o governo dos Seychelles iniciou um processo de limpeza na década de 1970. O projeto envolveu a recolha de aproximadamente 80 mil metros cúbicos de solo contaminado e resíduos radioativos. Este material foi depositado numa cratera deixada pela detonação de uma bomba nuclear na ilha Runit, que foi posteriormente selada com uma cúpula de betão com 45 centímetros de espessura. A estrutura do Runit Dome foi concebida como uma solução temporária. Não foi reforçado para suportar alterações climáticas extremas, nem foi adequadamente impermeabilizado para evitar infiltrações de água. Estudos subsequentes revelaram que o subsolo sob a cúpula já estava fraturado antes da construção, permitindo a entrada e saída de água do mar, criando um potencial risco de libertação de materiais radioativos para o ecossistema circundante. Apesar dos alertas da comunidade científica, não foi realizado qualquer trabalho significativo de reforço estrutural. O governo dos Seychelles, após a conclusão do processo de limpeza, transferiu a administração da área para o governo das Ilhas Marshall em 1986, através do Acordo de Livre Associação. Desde então, a responsabilidade pela monitorização e manutenção recaiu sobre uma nação com recursos limitados para lidar com um problema desta magnitude. Pirâmide de Ball. Os segredos de uma torre marítima. No Oceano Pacífico, a cerca de 600 quilômetros a leste da Austrália, ergue-se a Pirâmide de Ball, uma estrutura rochosa que se projeta abruptamente do mar. Esta formação, remanescente de um antigo vulcão em escudo, atinge uma altitude de 561 metros, o que a torna a pilha marítima mais alta do mundo. A Pirâmide de Ball
é um remanescente de atividade vulcânica que ocorreu há aproximadamente 7 milhões de anos. A erosão provocada pela ação constante das ondas e do vento reduziu o antigo cone vulcânico ao seu núcleo mais resistente, uma estrutura de basalto endurecido que hoje desafia a força do mar aberto. A superfície da pirâmide é predominantemente íngreme, com paredes verticais que dificultam a colonização pela flora e fauna. No entanto, nas poucas saliências e fendas onde se acumula algum substrato, algumas espécies de plantas e aves marinhas resistentes à salinidade prosperam, utilizando as saliências para nidificar. Uma das descobertas biológicas mais significativas na pirâmide de Ball ocorreu em 2001. Os investigadores encontraram uma pequena população de insetos-pau gigantes, uma espécie considerada extinta desde meados do século XX. Estes insetos, também conhecidos como lagostas salsicha, devido à sua forma cilíndrica e grande tamanho, sobreviviam escondidos num arbusto isolado, a 100 metros acima do nível do mar. Atualmente, os esforços de investigação e conservação em torno da pirâmide de Ball centram-se na preservação da sua integridade ecológica e geológica face às alterações ambientais globais. A formação continua a ser um testemunho vivo dos processos naturais que moldam as estruturas oceânicas e um refúgio único para as espécies que conseguiram sobreviver em condições extremas. Através destas ilhas, vimos como a natureza e as pessoas criam lugares únicos no mundo. Cada território mostrado guarda uma história diferente, marcada por fenômenos estranhos, adaptações inesperadas ou acontecimentos que rompem com o normal. Estes espaços, isolados ou transformados, continuam a demonstrar como a vida e o ambiente podem tomar caminhos surpreendentes.